A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. E mais uma vez vamos meditar na palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é pura, a palavra que é santa, a palavra que é reta. Que Deus te abençoe. Vamos meditar um pouco nesta oportunidade em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículos do 1 ao versículo 10. Amém? Você que já fez a sua inscrição no canal, que Deus abençoe a sua vida. E você que ainda não se inscreveu, que você possa, em nome de Jesus, também se inscrever, porque sabemos que isso aqui também é um meio do nome do Senhor Jesus ser glorificado. Pregador Ivonei Santos, você clica lá no YouTube e se inscreve. Que Deus abençoe. Também Saulo consentia na morte dele. Descandeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e em todos foram espalhados pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande planto. Saulo conseguia e perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda parte pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade a feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante, e todos o entendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Vemos que Filipe e Estevão é conhecido como os mártires da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, que também vemos registros e sinais que alguns discípulos do Senhor Jesus, logo após Jesus, quando ele ressuscita, dá a sua maior ordem aos seus discípulos, de São Mateus a São João, vemos que o Evangelho de Jesus foi um evangelho poderoso, um evangelho de sinais. Quando ele ressuscita em Marcos, segundo Marcos vai escrever no capítulo 16, verso 15, onde ele passa para os seus discípulos, fala da maior obra, da maior convocação que um homem e uma mulher poderia receber da parte do Senhor Jesus. E Jesus, os chamando, lhes deu também poder e autoridade para pregar o Evangelho, que é boas novas de salvação. O Evangelho de boas novas de salvação é o Evangelho da cruz, o Evangelho poderoso que transforma, que purifica, que liberta, que cura e que salva. O Evangelho em Samaria,
ainda não tinha sido pregado. Porém, em Atos capítulo 6, quando eles foram nomeados para toda boa obra, porque não seria ambas partes necessário que as viúvas dessem continuidade no trabalho diário. Sendo assim, 7 irmãos foram apresentados para o diaconato, para toda boa obra, para a obra missionária, para a obra evangelística, mas ambas partes tinham muitos irmãos ali, segundo a história, muitos que pregavam, que ensinavam, mas sempre há algumas restrições, e nomeados foram apenas 7. Dentre os 7 que foram escolhidos, 2 foram o destaque entre os 7. Filipe e Estevão, homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra de evangelização, para pregar o evangelho da cruz. Não é necessário você ter várias faculdades, ter vários cursos teológicos, vários cursos filosóficos, ter a primazia em falar intelectualmente falando, pessoas que sabem se apresentar diante dos púlpitos, diante de lugares de grandes honras, de méritos. Não, na verdade, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho simples, um evangelho que tem uma eficácia pura, que tem uma palavra de renovação, de purificação. E vemos que Filipe e Estevão foram nomeados porque eram cheios de fé, cheios do poder e cheios do Espírito Santo. Vemos que certa feita Estevão, cheio de ousadia e cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala que quando ele termina de pregar, ali quem ouvia, alguns ficaram rangendo os dentes para atacar a Estevão. E dessa forma ele fala: eu vejo os céus abertos. E ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, disse: eu vejo a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Pai. E disse: olhai e vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E quando Filipe fala dessa maneira, a Bíblia fala que eles rangiam os dentes, querendo atacar a Estevão. E vemos que a partir de então, Atos capítulo 7, versículo 57, está escrito: eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. É bem verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que para que possamos pregar e também viver o evangelho genuíno, é necessário que venhamos sermos cheios do Espírito Santo, cheio do poder de Deus e cheio de fé. E a Bíblia fala que logo após a morte de Estevão, vemos um colega íntimo, um amigo íntimo de Estevão, que era Filipe, homem temente a Deus, um homem de fé, poderoso também em obras. E a Bíblia fala que em Samaria havia alegria, porque a palavra de Deus estava sendo anunciada. Porém, onde o evangelho chega, também vem as adversidades, também vem as calúnias, também vem as perseguições, também vem aqueles que não nos apoiam, também vem aqueles que nos ignoram,
Também tem aquelas pessoas que não têm o temor de Deus e começam a criticar. E vemos que em Samaria havia alegria, havia crescimento, a obra de Deus crescia de um tal modo que, por sua vez, agora Saulo, aquele que aprendeu aos pés na presença de Gamaliel, e vemos que ele agora se levanta contra a igreja primitiva, porque o evangelho estava sendo pregado não somente em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, e a Bíblia diz que quando Saulo de Tarso se levanta aqui contra a igreja primitiva, a Bíblia fala que a igreja e os irmãos, que na verdade é a igreja, que a igreja somos nós, eles se espalharam por toda parte, pregando, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que onde Saulo de Tarso passava, pegava os homens, pegava as mulheres, prendiam, colocava nas prisões, arrastava homens e mulheres das suas casas, e ali eles ficaram dispersos. Porém, a Bíblia fala que em Samaria havia alegria, mesmo assim sendo perseguidos, eles continuaram pregando o evangelho. Mas o que é evangelho? Evangelho é poder de Deus. Quando a Bíblia fala em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, segundo do grego. Então o evangelho é boas novas, e onde o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que salva, que purifica, que renova e que restaura, onde ele chega, a diferença. E a Bíblia fala que quando Filipe pregava, os espíritos imundos saíam, se expeliam, e muitos paralíticos também eram curados. Pessoas eram salvas, pessoas eram libertas, porque o evangelho não foi somente pregado dentro dos templos, nas casas. Em casas ele perseguia, ele quem? Saulo. Como eles agora não estavam mais se reunindo nas casas, porque houve perseguição, eles saíram por toda parte pregando o evangelho de Jesus Cristo. E havia alegria em Samaria, Judeia, Jerusalém, e onde eles passavam, o nome de Jesus Cristo era glorificado. E no versículo 10 está escrito: e todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Por quê? Porque aqui está Simão, o homem que fazia sinais. Porém, a Bíblia fala no versículo 11, eles o entendiam, porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado, seguiu Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Então até o Simão, que fazia mágica, um homem bastante conhecido em Samaria, ao ouvir Filipe pregando a palavra, pregando o evangelho poderoso de Jesus Cristo, até ele se converteu e foi batizado. Que você possa ser uma ferramenta de Deus aqui na terra para anunciar o evangelho de Jesus Cristo.
Porque o evangelho não é gritaria, o evangelho não é pulo, o evangelho não é pregar bonito, o evangelho é boas novas de salvação. O evangelho é simples. Porém, Jesus falou: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa meditar nesta palavra que é poderosa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém.